Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos ter um estudo muito importante para os psicanalistas, cujo tema são os mecanismos de defesa do ego. Todos nós sabemos que o método principal da psicanálise é a associação livre. Através da associação livre, o psicanalista percebe os mecanismos de defesa que estão sendo utilizados e, através da investigação desses mecanismos de defesa, o psicanalista chega aos conteúdos do inconsciente, as repressões, os recalques. Portanto, esse estudo é de suma importância para todo estudante de psicanálise. Para isso, nós convidamos a psicanalista Kênia Fernandes para estar nos agraciando com um profundo e belo e cuidadoso estudo sobre os mecanismos de defesa. Sejam todos muito bem-vindos e desde já muito obrigado. Quero convidar você a dar um like, curtir o nosso vídeo, se inscrever na página, porque todo mês nós estamos postando novos estudos para o crescimento dos nossos alunos, dos psicanalistas e de você que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado e mais uma vez, seja bem-vindo a esse estudo. O Lúcio falou, né? Meu nome é Kênia e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, sempre aprendendo, né? Ninguém é supra-sumo da sabedoria, estamos todos os dias aprendendo um pouco mais. E eu quero colocar para vocês que realmente quando eu me formei, fiz o TCC voltado para a neurose obsessiva, com ênfase nos mecanismos de defesa. E eu percebi que todos nós temos os nossos mecanismos de defesa, né? E é interessante que quando você começa a estudar sobre isso, você se vê em muitas situações que você busca se defender, né? Então, o que é uma defesa? É você justamente não querer que algo ruim aconteça contigo e você vai se manifestar de alguma forma, né, inconscientemente, porque os mecanismos de defesa são inconscientes. Eles acontecem, podem ser conscientes se forem para ajudarem numa questão adaptativa, né, de adaptação diante de uma realidade. Mas como foi colocado, vocês vão ter outra aula sobre isso de uma forma muito aprofundada. Como é uma palestra, então eu procurei, são muitos mecanismos de defesa. A gente vai, quando você começa a ler sobre isso, existem muitos teóricos, muitos especialistas na área, né? Então, assim, tem muitos mecanismos. Hoje, na nossa psicanálise contemporânea, cada um dos teóricos que eu andei pesquisando, eles encontraram alguns mecanismos diferentes daqueles mecanismos que Freud, que Ana Freud e que outros teóricos encontraram naquele tempo, né? Quando a psicanálise foi ao auge. Então, vamos lá. O que são mecanismos de defesa? Quando a gente diz esse nome, é algo que nos remete a nos trancarmos diante de uma realidade dolorosa. Então, o mecanismo de defesa, ele serve justamente para isso, né? Para nos guardarmos, para a gente não sentir dor, de uma forma bem simples, né? Então, isso aqui é uma palestra simples, para que vocês saiam daqui mais entendidos um pouquinho no assunto de uma forma mais superficial. Bom, mas antes de tudo, quando é que começou? Né? Os mecanismos de defesa, eles foram descobertos primeiramente por Freud, que ele percebeu, diante de toda a análise que ele tinha com os pacientes histéricos, diante de cada um, ele percebia algo diferente, que fazia com que eles se tornassem não aceitando uma determinada cura, né, que era justamente a questão dos mecanismos. Então ele foi o primeiro a descobrir os mecanismos de defesa, mas ele se apegou mais à questão da repressão. Ele guardou, diante de todo o estudo dele, ele se apegou mais à repressão, e foi Ana Freud que desenvolveu no livro dela, que é o Ego e os Mecanismos de Defesa, que ela descreve 8 mecanismos que são os mais vistos dentro da análise. Mas depois vocês vão começando, dentro da prática, a descobrir outros mecanismos que vocês daqui a pouco vão estudar mais.
Então, Freud ele é responsável pela nomeação e observação originais do processo de defesa, que antes não era chamado de mecanismos, mas processos defensivos do ego. Então, eram processos que, diante dessas análises que ele fazia com os pacientes, justamente as neuroses, ele percebia esses processos defensivos. Então, a cada descoberta desses processos defensivos, ele percebia que ali havia um tipo de neurose específica. Então, ele dizia que há uma continuidade nos processos mentais, que aquilo que parece espontâneo tem uma causa, nem tudo é tão espontâneo assim, mas existe algo por trás dessa espontaneidade, e que cada evento mental é causado pela intenção consciente ou inconsciente e é determinado pelos fatos que os precederam. Então, assim, tudo é determinado de uma forma consciente ou inconsciente. Os mecanismos de defesa também são assim. Enfim, ele refletia a defesa da seguinte forma. Freud, como havia um ceticismo muito grande naquela época, né, quando ele defendia e ele começava a demonstrar os mecanismos para aquela comunidade cética, ele utilizava de quê? De exemplos do exército. Né? Ele utilizava justamente para esse público, ele fazia analogias e comparações voltadas à questão da defesa. E ali ficava um pouco mais fácil para que eles entendessem. Né? E ele se deparou com os exemplos mais dramáticos dos processos, que era a repressão, a conversão e a dissociação, que são mecanismos de defesas primitivos, que são aqueles que podem desenvolver mais as psicoses, as neuroses profundas. Então ele descobriu, analisando diante dos seus pacientes, justamente e principalmente essas três defesas. Então, quando ele operava nessa função, quando elas operavam nessa função defensiva, ele percebia essas três. Então, a maneira como Freud começou a perceber e entender dos mecanismos de defesa foi utilizando as analogias e foi percebendo essa função mesmo, né, na sua operação enquanto médico, enquanto analista. Bom, então vamos relembrar um pouquinho para a gente entrar mesmo no conceito de mecanismo de defesa, né? Já que todos já tiveram essa aula sobre o id, ego, superego, né? A estrutura psicanalítica, a estrutura da nossa psique. Então, diante desse quadro, o que acontece? Existe o nosso consciente, que é muito pequenininho, né? Aquilo que a gente tem de conceito, né? de consciência das nossas atitudes. Vem o pré-consciente, que está ali no meio do caminho, e o subconsciente ou inconsciente, que está bem abaixo daquilo que nós mesmos estamos aqui hoje reunidos conversando, mas a gente não sabe de verdade do que se passa dentro de nós. Nós não nos conhecemos, né? E assim, é apaixonante. Depois que eu comecei a fazer a psicanálise, eu digo uma coisa para vocês, gente, a gente se desconstrói. A gente se desconstrói. Eu sou uma Kênia antes da psicanálise e uma Kênia depois da psicanálise. Porque você começa a se conhecer. E quando você entra nesse processo de trazer ao consciente aquilo que vem inconsciente, que acontece nas análises, e quando você se depara, né, a primeira pergunta que geralmente quando eu vou atender um paciente, eu pergunto para ele, o cliente, né, quem é você para você mesmo? Porque essa pergunta, ela foi feita para mim no primeiro dia do meu atendimento. Quem é a Kênia para a Kênia? E isso ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. Porque quando você começa a se perceber, você vai percebendo também que ao seu redor você tem atitudes que você também não consegue entender. Por que você tem? E essas atitudes, elas também são impulsionadas pelo nosso desejo de defesa. Então, por quê? Porque eu quero diminuir a minha angústia. A partir do momento em que eu passo a me conhecer mais, e eu vejo as minhas misérias, né? Aquilo que é de pior em mim, o que eu vou fazer? Eu vou me defender, porque aquilo dói. E quando a gente começa a se descobrir nessa relação entre eu e eu mesma, ou você com você mesmo, você vai percebendo isso. Que mesmo a gente não querendo, a gente tem uns mecanismos de defesa assim para... Peraí, eu não quero me ver
né? Então é interessante a gente parar e analisar isso aqui. Vocês entenderem profundamente essa estrutura psíquica, gente, é o caminho para todo o nosso trabalho como psicanalista. Todo o trabalho de psicanálise é através dessa estrutura psíquica. Se eu não entendo, e se eu não entendo ela em mim, eu não vou conseguir entender no meu cliente, no meu paciente. Então vamos lá. Quando essa estrutura, ela precisa de um momento que não me angustie ou que me tire a ansiedade, eu estou sem defesa. Mas quando elas geram uma certa instabilidade emocional, o que vai acontecer? Os mecanismos de defesa entram. Porque vai haver uma briga entre id e superego. Porque o id são os nossos impulsos, as nossas pulsões, os nossos desejos interiores, até mesmo aqueles que a gente abomina e acha que é horrível, né? De repente eu sinto que eu tenho uma atração pelo meu pai e tenho o desejo de fazer sexo com ele. O que é isso? Abominável aos estudos e aquilo que é o superego, né? Que diante de uma realidade social, eu não posso sentir esse desejo. E aí vem, né, o id, o superego, para poder podar. E o ego fica nesse equilíbrio, né? Ele vai tentando equilibrar esse meu desejo. E aí o que acontece? Se eu estiver com um conflito muito grande e uma angústia muito grande com relação aos meus desejos, eu começo a apresentar alguns mecanismos de defesa para ou reprimir, ou projetar, ou condensar. Qualquer tipo de mecanismo eu vou utilizar diante de alguma situação que me causa essa angústia e essa dor. Então, eles se relacionam na tentativa de gerar equilíbrio, como eu falei antes, aumentando o prazer e diminuindo o desprazer. Esse equilíbrio, então, pode gerar uma certa ansiedade. E aí entra os mecanismos de defesa ou os processos defensivos do ego, né? Eu achei interessantíssimo quando eu estava montando a palestra e o Lúcio mandou essa imagem. E eu já tinha escolhido essa imagem e eu falei assim, gente, essa imagem ela é muito profunda. Porque quando a gente para olhar, a nossa mente se sente aprisionada, né? E a gente tem um desejo de liberdade muito grande e são justamente esses nossos impulsos, né? Essa liberdade, e aí vem todas as nossas regras, aquilo que é aceitável socialmente, que vem podar esses desejos tão profundos. Então, Freud diz que os mecanismos de defesa são mecanismos psíquicos inconscientes desenvolvidos para aliviar a tensão realizada por parte do id e superego. Sobre quem? O ego. Dentro desse processo realizado, o id e superego, quando estão em tensão prolongada, vai surgir o quê? As neuroses. Daí, surgindo neuroses, começa a se tornar também, podem gerar psicoses, enfim, né? Todos os processos psíquicos que a mente vai desenvolvendo através dessa angústia e dessa ansiedade profunda. Resumindo, com relação ao conceito, tá? O que é? O que são os mecanismos? São processos inconscientes que procuram solução para conflitos não resolvidos ao nível da consciência. Então, eu manifesto conscientemente, inconscientemente algumas atitudes, mas para quê? Para que solucione uma questão a nível consciente. Que eu consiga sentir um prazer, porque esse é o objetivo, né? Você se defende para que essa angústia diminua e o seu prazer apareça. Porque o fato que nós somos humanos sempre em busca do prazer e da nossa satisfação pessoal. Constituem operações de proteção do ego para assegurar a nossa própria segurança. E elas também representam uma forma de adaptação. Ou seja, lendo um livro que eu achei assim, interessante, foi uma base muito grande para o meu TCC, que são os diagnósticos psicanalíticos da McWilliams. Ela coloca os processos de uma forma muito simplificada e aprofundada desses processos. E quando ela dispõe dos processos, que são vários, né, quando eu fiz o meu TCC e foi buscando através desse livro, não só com Freud, mas outros, ela foi assim a base para que eu percebesse que esses processos defensivos que nós temos,
eles são assim também adaptativos, né? Eu preciso me adaptar a uma realidade, então eu acabo também criando um mecanismo de defesa. Não que eles sejam, porque existem os mecanismos de defesa que vocês vão ver agora, depois desse slide, eles são primitivos ou secundários. Então a gente vai conversar sobre isso também. Segundo o Philip Kramer, descobertas empíricas apoiam 7 observações psicanalíticas centrais, que está nesse livro do diagnóstico psicanalítico. Funcionam independentemente da nossa consciência, ou seja, vem de encontro àquilo que Freud diz, que nossos impulsos inconscientes, as nossas defesas, elas vêm inconscientemente, então vem ao encontro disso. Desenvolve-se segundo uma ordem previsível à medida que a criança amadurece, ou seja, nós, enquanto crianças, também temos os nossos mecanismos de defesa. A criança, mesmo não tendo aquela primeira idade, o primeiro estágio, ela não tendo, quando você vai estudar Melanie Klein, que é o seio bom e o seio mau, a criança ela não consegue ainda discernir e entender o que é seio bom e seio mau. Mas dentro dessa relação objetal, que ela enxerga o seio bom ou o seio mau, dentro dessa relação ela pode criar alguns mecanismos de defesa. Então eles surgem também nessa primeira infância, enquanto a criança vai amadurecendo. Estão presentes na personalidade normal. Muitos de nós, eu mesma tenho um mecanismo de defesa. Eu já sei qual é o meu, alguns, né? Mas os que eu mais uso em determinadas situações, eu já paro e falo assim, gente, como é que eu usei isso? E a gente vai percebendo, porque é da personalidade. A nossa personalidade ela vai sendo formada, né? Desde criança até os dias, até hoje, a nossa idade, a gente vai se formando cada vez mais e vai se reformulando, se reconstruindo, se reengenhando de acordo com aquilo que a gente vai vivenciando nas nossas dores e angústias, né? O que eu penso hoje não é a mesma pessoa que pensava 20 anos atrás em algumas determinadas situações. Por quê? Porque quando eu vou utilizando esses mecanismos de defesa e eles vão se tornando para mim uma forma de aliviar a minha dor, ou eu potencializo-os ou eu diminuo. A gente tem esse poder, né? São usadas como intensidade em períodos de estresse, como eu acabei de falar. Então, em determinados momentos da minha vida estressante, eu utilizo aquele mecanismo de defesa que vai diminuir ou talvez até eliminar a dor, mas que pode depois também se manifestar em outros momentos da minha vida. Reduzem a experiência consciente das emoções negativas, operam por meio do sistema nervoso autônomo e, quando usadas em excesso, são associadas a psicopatologias. Os mecanismos de defesa, eles são bons e são ruins, né? Porque eles vão ajudar-nos em determinada situação. Mas quando eles se tornam patológicos, você, como psicanalista, vai ver. Às vezes a gente não consegue atingir aquele analisando, porque dentro do setting psicanalítico ele está lá, colocando a defesa sempre, e você vai tentando quebrar essa barreira e a pessoa se coloca diante de uma realidade de não querer sentir dor. Então, justamente por causa desse não querer sentir dor, muitas vezes a análise ela não flui, porque dentro da própria análise o cliente ele vai se colocando como uma defesa também, né? Então isso assim é muito importante a gente ter esse feeling, perceber que dentro da análise, a análise ela não está fluindo, não está havendo essa transferência, porque também ela pode já chegar não como uma barreira, mas como uma defesa. Eu não quero sentir dor hoje, então ela não vai se apresentar como deveria, né? Porque quando a gente faz associação livre, a gente pede para o cliente falando associadamente, muitas vezes quando ele se percebe, e é incrível, gente, vocês vão perceber isso na hora de vocês fazerem a análise, ele breca assim, na hora que sente aquele momento, ele se recusa, e você vai vendo que naquela hora ele utilizou o mecanismo de defesa para se defender daquela dor. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá dando para entender direitinho? Então tá bom. Freud foi o primeiro a descobrir os mecanismos, né, como eu disse anteriormente, e se ocupou com a repressão. Anna Freud foi quem desenvolveu mesmo, né, sobre esses aspectos,
sobre os mecanismos de uma forma mais profunda e descreveu no livro dela o ego e os mecanismos de defesa, que foi em 1946, né, que ela formula a seguinte hipótese. Isso aqui, gente, é muito importante que vocês entendam, e eu trouxe assim, do jeitinho que ela coloca lá no livro. A hipótese de que o maior temor do ego é o retorno ao estado de fusão inicial com o id, o encontro com os nossos desejos. E aí, caso a repressão falhe, ou os impulsos sejam intensos demais para manter o grau de organização atingido, o ego procura proteger-se da invasão das demandas instintivas pulsionais, provenientes do id e do retorno dos conteúdos reprimidos. Resumindo tudo e de uma forma bem aprofundada, aqui está o conceito de Ana Freud sobre os mecanismos. Nossos impulsos gritam, o nosso superego vem ao encontro, não, e a gente sente essa angústia, essa ansiedade, vem os mecanismos para nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Quais são os mecanismos de defesa do ego? Como são muitos, dentro da literatura, nesse assunto, são mais de 28 mecanismos descritos, mas assim, os mais encontrados e procurados nos livros são uns 12, 13. Eu peguei a maioria que eu pude trazer para vocês que vocês entendessem de uma forma mais clara, mas assim, não sem muita profundidade. São os mais comuns e aqueles que vocês vão encontrar bastante no setting psicanalítico. Então, assim, o que eu trouxe para vocês é aquilo que vai vir de encontro à profissão de vocês no futuro e aquilo que vocês escolherem, né, para fazer. Os mecanismos de defesa podem ser divididos em 3 grupos. Quais são esses grupos? Primitivos, neuróticos e secundários. Quais são os primitivos? Os primitivos são justamente aqueles que podem desenvolver os maiores problemas, que são a psicose e as neuroses, mas não chega a ser tão neurose, chega a ser realmente as psicoses, aquelas em que foram as primeiras descobertas. Os primitivos ou primários, que é o nome dado, né, operam de modo global e indiferenciado, fundindo as dimensões cognitiva, afetiva e comportamental. Então elas manifestam nessas 3 áreas. Se manifestam nas psicoses e nos transtornos de personalidade. É onde você vai perceber mais esses mecanismos primários, vão ser nessas personalidades, psicose e transtornos de personalidade. Quais são os neuróticos? Que se manifestam nas neuroses, nos atos falhos e na formação dos sonhos. Quando eu estava fazendo meu estágio, a pessoa que eu estava analisando, porque a gente tem 3 analisandos, uma delas, eu fui percebendo já na hora os mecanismos de defesa, porque ela era uma neurótica obsessiva. Então ela tinha muitos mecanismos. Um deles era a racionalização, que vocês vão entender, né? A negação, que era muito comum, e principalmente a projeção. Mas eu não percebia, porque quando a gente vai atender algum paciente ou cliente psicótico, você vai começar a perceber mais as manifestações da defesa naquele sentido primário, né, na dimensão primária. Já na secundária, já na neurótica, você vai ver que realmente a pessoa tem... Porque o que é a neurose? É você continuar fazendo o mesmo comportamento e aquilo ali vai se tornando algo obsessivo. Esse comportamento obsessivo vai gerando essa angústia e a pessoa vai criando defesas para que ela não sinta mais essa angústia, mas ela sente. Então a neurose obsessiva, a obsessão, quando Freud ele fala claramente no livro dele dos ratos, que ele conta o caso dos ratos, do neurótico, porque foi ali que nasceu profundamente o conceito de neurose obsessiva, que é perfeito. O conceito de neurose obsessiva, ele vai percebendo que dentro desse aspecto da neurose obsessiva, o paciente tinha uma série de mecanismos de defesa. Os secundários ou maduros são aqueles que operam transformações específicas de pensamentos, sentimentos, sensações, comportamentos ou alguma combinação. Os maduros, eles também são mecanismos adaptativos, em que você utiliza até certa forma para o seu bem, para que você se sinta melhor, mas não causando grandes danos. Os primários, eu coloquei alguns exemplos, que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles,
que são a dissociação, identificação introjetiva ou a introjeção, a projeção, a identificação projetiva, a negação e a idealização. Os neuróticos temos a repressão, alguns exemplos, tá? Deslocamento, formação reativa, isolamento, anulação e somatização. E os secundários avançados, segundo Valiant, a supressão, altruísmo, sublimação e humor. É interessante que quando a gente estuda esses secundários, nós nos percebemos muito com esses mecanismos, que de uma certa forma nos fazem realmente muito bem, né? E vocês vão entender por quê e vocês vão começar a se identificar diante de algum deles. Então vamos lá, o que é a dissociação? Agora a gente vai estudar um pouquinho dos processos primários, né? A dissociação, que foi um dos primeiros mecanismos a serem vistos nas análises de Freud, até mesmo dos outros psicanalistas. Quando você vai estudando, você percebe que eles vão tocando o primeiro assunto sobre a questão da dissociação. A dissociação é um processo inconsciente que separa ativamente os sentimentos e repressões do self, as representações objetais contrárias. É nos estágios iniciais da vida um importante organizador da experiência, sendo secundariamente elaborado como defesa patológica, sendo uma causa fundamental da fragilidade do ego. Você dissocia aquele sentimento e faz com que ele fique esquecido. A dissociação, ela causa, esse mecanismo faz isso. Você dissocia o sentimento ruim. Você não projeta, mas você o esconde. E aí o que acontece? Acontece uma modificação temporária mais drástica do caráter ou do senso de identidade individual, a fim de evitar a angústia, inclui os estados de fuga e reações de conversão histérica. A fuga, diga. Teria como você dar um exemplo? Sim, eu vou passar os exemplos para vocês verem. Exemplo. Um estresse pós-traumático, em que o indivíduo sofreu uma violência muito grande. No caso da novela, a menina, né? Não sei se vocês assistiram a novela O Outro Lado da Vida, Outro Lado de alguma coisa, do Paraíso. A história era, a menina, ela foi abusada pelo padrasto. E diante de uma realidade, ela tinha alguns flashes desse momento, mas ela esqueceu ele totalmente, esse problema, essa situação problemática da vida dela. Então, que causou um trauma muito grande, e foi através, na novela apresenta lá um processo de hipnose que ela fez, e aí foi conduzindo um momento até ela encontrar esse momento da dor dela. Então porque quando você sofre um trauma muito grande, a questão da dissociação, ela faz com que você esquece. Você não lembra daquela situação. Você dissocia aquele sentimento e você leva lá para o inconsciente mesmo, né? Não é um conteúdo, talvez, dependendo da dor, pode ser um conteúdo recalcado. Porque o recalque, ele vai ficando lá, eu falo que é a caixinha do inconsciente, o recalque. Sim. É como se você estivesse se desligando daquilo que aconteceu e estivesse vendo de fora. Você não vê. Porque você não se permite ver. E por que esse aí é o mesmo porque tem um transtorno de personalidade dissociativa, não tem? Então, uma coisa assim. Seria isso aí? Entra nesse processo. Porque quando você dissocia uma personalidade, é outra realidade. Teve um filme esses dias que passou, acho que o ano passado, de uma pessoa que ele tirava a personalidade, ele fazia uma dissociação da personalidade dele numa questão de dor mesmo. Então ele não lembrava, não é uma coisa que você vai ver por cima. Você sofreu aquele trauma, aquilo ali ficou profundamente dolorido em você, você simplesmente vai esquecer e colocar aquilo ali fora. Você bloqueia. Há um bloqueio. É uma amnésia. Fugiu a palavra agora. E por que não é considerado um recalque nesse caso? Porque ele não vai lá para o inconsciente, não vai ficar esquecido? Sim, mas ele não fica totalmente preso ao inconsciente, porque ele consegue vir. Quando ele volta em flashes. Às vezes a pessoa está num momento assim, digamos, que você tem um sonho, assim, você sonha com aquilo ali, mas você não lembra que aquilo ali aconteceu com você. Tá entendendo? Você vem como flashes, mas você jamais consegue conscientizar de que aquilo ali foi realizado contigo.
Um exemplo assim, a própria novela, ela é muito clara nisso. A garota, ela tinha alguns flashes, mas ela não sabia que foi feito com ela, que aconteceu com ela esse trauma. Quando nesse caso ela ia, às vezes quando ela ia fazer sexo com o marido, ela não conseguia e não sabia porque ela só não conseguia e ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela aí não vinha a repressão, porque ali não era só uma questão dissociativa, ali tinha outros mecanismos, porque na hora que ela tinha, quando ela ia fazer a relação sexual com o marido dela, ela travava, então ela reprimia o sentimento também, e aí ela não permitia, então havia repressão. O deslocamento, não houve um deslocamento muito grande, mas houve assim, ela reprimiu o desejo dela, por causa desse trauma que ficou dissociado lá atrás, tá? Então, pelo que eu entendi, assim, a pessoa fica dissociada, se diz respeito a lembranças, né? Agora existe um gatilho, por exemplo, eu não assisti a novela, mas pelo que a colega falou... Bem aqui, deixa só um pouquinho, Lúcio, aqui. Separa ativamente sentimentos e repressões do self, ou representações objetais contrárias. Né? Os sentimentos, ela simplesmente dissociou, ela tirou esse sentimento de dor e escondeu para ela não sentir mais aquilo. E quando ela fez isso, justamente ela não lembrava mais desse trauma, mas ele estava lá dentro dela. Só que quando ela, pelo que a colega falou, quando ela ia ter relação com